Olá, sejam bem-vindos ao primeiro hashtag Feedback da Aprendizagem. Nessa videoaula, trabalharemos o material disponibilizado pela SEDUC, hashtag Estudo em Casa. Hoje a gente vai trabalhar com as questões da atividade relacionada ao 7º ano dos anos finais do ensino fundamental. No caso, a atividade de número 2, que vai tratar sobre o seguinte. Nessa atividade, vamos resolver problemas que envolvam unidades de medida padronizadas. E que medidas são essas? Medidas de comprimento, que dentre elas vamos destacar o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. E entre essas 4 medidas de comprimento, nós temos uma relaçãozinha, em que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, que 1 metro equivale a 100 centímetros e que 1 metro também equivale a 1000 milímetros. As outras medidas são as medidas de massa, que dentre as mais importantes e as cotidianamente utilizadas são o quilograma, o grama e o miligrama. E entre elas também existe uma relaçãozinha, em que 1 quilo a gente tem 1000 gramas e que em 1 grama nós temos 1000 miligramas. E, por fim, as medidas de capacidade relacionadas aos líquidos, né? E aí a gente tem o litro e o mililitro, mais conhecido também como ml. Então, para isso também a gente tem uma relação que para cada 1 litro a gente vai encontrar 1000 ml. Então, vamos embora? Primeira questão. Ela vai falar o seguinte, que um determinado remédio deve ser dado a um paciente 3 vezes ao dia, em doses de 5 ml cada vez, durante 10 dias. Se cada frasco contém 100 ml do medicamento, quantos frascos serão necessários? Ele quer saber quantos vidrinhos de medicamento o paciente terá que tomar durante esses 10 dias, né? Então, vamos lá. Essa questão, ela me traz 4 alternativas de resposta, que seria o item A, 1 frasco, item B, 2 frascos, item C, 3 frascos, item D, 4 frascos. Mas a gente não vai logo marcar, a gente vai ter que fazer alguma modificação, né, com relação aqui às informações que o item traz. Então, vamos lá. Para a gente poder responder quantos frascos esse paciente necessitará, primeiro, vamos ver o que a resolução diz. Ela vai fazer o seguinte, que 3 doses de 5 ml ao dia é o mesmo que você multiplicar 3 vezes 5. Ou seja, uma pessoa por dia, no caso esse paciente, vai tomar 15 ml desse medicamento. 15 ml ao dia por 10 dias é o mesmo que você multiplicar 15 vezes 10. Então, você vai encontrar 150 ml durante os 10 dias. O que disse lá anteriormente? Que o frasco contém 100 ml. Então, de um frasco eu já sei que ele vai precisar. E os outros 50 ml? Esse paciente necessitará, então, de 1,5 frasco. Mas, como não possuímos essa alternativa, nos resta marcar a alternativa B, 2 frascos. Segunda questão. Em muitas situações de medição, não precisamos saber a medida exata. Basta uma estimativa, um valor aproximado. Por exemplo, uma estimativa para o comprimento de uma vassoura é de 130 centímetros. Utilizando essa informação, associe os elementos listados à esquerda com as medidas listadas à direita. Vamos ver? Na nossa primeira coluna à esquerda, eu tenho numerados de 1 a 5, a altura de um poste, a altura de uma pessoa adulta, a altura de um prédio de 30 andares, o comprimento de uma caneta e o comprimento de um grão de feijão. Na coluna da direita, eu tenho as medidas, 5 metros, 6 milímetros, 14 centímetros, 1,65 metros e 90 metros. E aí, como é que eu devo proceder para a gente começar a resolução dessa questão? Primeiro, ele vai dizer o seguinte, vamos comparar as alturas de uma pessoa adulta, do poste e do prédio. E para vocês, eu trouxe aqui as 3 imagens mais ou menos proporcionais, né? Para a gente poder ver a dimensão e a diferença que é essas 3 alturas. E aí, essas 3 alturas agora, percebendo que dentre as 3, né, eu tenho, claro que
uma pessoa adulta é menor que um poste e as duas, consequentemente, são menores do que o prédio de 30 andares. E aí o meu segundo passo diz que eu devo relacionar as 3 maiores medidas listadas lá na questão, que estão em metros, com as 3 figuras. Então, a gente vai ter que uma pessoa adulta mede aproximadamente 1,65 metros, que um poste mede aproximadamente 5 metros, e que o edifício de 30 andares mede aproximadamente 90 metros. Lembre-se que eu sempre estou falando a palavra aproximadamente, porque, como diz a questão, a gente não precisa saber de determinadas coisas na medida exata, até porque as pessoas adultas variam muito de altura, né? E como terceiro passo, a gente vai comparar o comprimento do grão de feijão e da caneta, porque são mais próximos, não é? E aí está aqui a imagem da caneta comparada ao grão de feijão. Então, eu tenho mais 2 medidas para relacionar, e é óbvio que a caneta vai se relacionar com 14 centímetros e o grão de feijão com 6 milímetros. E aí a nossa coluna vai ficar numerada da seguinte forma: 5 metros, né? É o número 1, que se refere à altura do poste. 6 milímetros o comprimento do grão de feijão. O 4, que é 14 centímetros, é o comprimento da caneta. 2, para a altura de uma pessoa adulta, né? 1,65 metros. E, por fim, o número 3, que se refere à altura do edifício de 30 andares, correspondente a 90 metros. Partindo para a terceira e última questão, ela diz o seguinte, que para fazer uma receita, Regina precisa de 1 kg de farinha de trigo. E ao abrir o pacote, ela vê apenas 725 gramas. E aí a pergunta é, de quantos gramas de farinha de trigo ela ainda precisa para fazer a receita? Ou seja, ela não tem todo, falta uma parte. Então, é atrás dessa falta que nós vamos atrás. Essa questão também nos traz 4 alternativas de resposta, ficando o item A com 275 gramas, o item B 375 gramas, o item C 325 gramas e o item D com 425 gramas. E aí, vamos para a resolução? Primeiro, sempre relembrar a questão das relações, porque aqui você observa que ele fala de quilo e fala de gramas. Então, a gente vai buscar a relação que existe entre essas duas medidas de massa, que no caso é que para cada 1 quilo eu tenho 1000 gramas. Essa informação é imprescindível, por quê? Porque ela vai entrar aqui no meu segundo passo, que é fazer o cálculo necessário. Nesse caso, é uma subtração, porque nós estamos indo atrás de uma parte que falta. Então, a operação ideal para a resolução dessa questão é fazer a subtração. E aí, a subtração não seria de 1 menos 725. Por isso que a relação se torna importante, porque aí a gente vai fazer o quê? 1000 gramas menos 725 gramas, porque 1000 gramas é 1 quilo. E aí eu me deparo agora com realizar uma subtração com um valor como esse, né? Que a maioria dos estudantes, e aí eu não sei se é o caso de você que está aqui assistindo ao vídeo, né? Como é que de 0 unidades eu tiro 5, como é que de 0 dezenas eu tiro 2. Então, lembrar que eu tenho que fazer um empréstimo aí entre essas ordens, né? E aí, a gente começa aqui pelo 10, né? Pela esquerda. Essas 10 centenas aí, eu vou pedir uma emprestada. E ela vai ficar com 9, aí eu vou ficar com 10 dezenas. Dessas 10 dezenas, eu vou emprestar uma dezena para a minha unidade, e aí vai ficar com 9 dezenas, e agora sim eu consigo realizar essa subtração, né? Ou seja, 10 menos 5 eu vou encontrar 5, 10 tira 2 eu vou encontrar 7, e de 9 tira 7 eu vou encontrar 2. Então, o que falta para a Regina completar essa receita são 275 gramas. Mas aí, você sabe o que eu trouxe para vocês? Uma forma legal de também realizar esse tipo de subtração para quem tem essa dificuldadezinha de estar pedindo emprestado. Vamos ver como é legal? Ó, imagine que você vai retirar uma unidade de cada um desses números. De 1000 você tira 1 e de 725 você tira 1. Olha como é que vai ficar.
1.000 menos 1, 999. 725 menos 1, 724. E aí, você acha que o resultado vai ser o mesmo que o anterior? Vamos verificar. 9 tira 4, sobra 5. 9 tira 2, sobra 7. 9 tira 7, sobra 2. 275 gramas. E aí, nós temos aqui como resposta a alternativa A. E aí, galerinha, gostou? Então, fica firme e até a próxima.